mais uma vez no nosso momento Arquitetura e Design da Imperador Home Design. Andréia Silva, e hoje eu estou recebendo aqui o nosso amigo, né, nosso parceiro. Eu falo que é um filho também, né, porque é como se fosse, né, o arquiteto, né, André Dantas, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre balcões, aparadores, aonde usar, texturas, madeiras, enfim. Um papo bem bacana aqui, né, para que você tenha essa dica maravilhosa aí do nosso querido André. Seja bem-vindo, André. Obrigado, André. Prazer em estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre esse universo do design, da decoração, da ambientação nos projetos, né? É muito bacana, né, André? Porque é legal, né, que eu falo assim vamos já entrar no assunto, né, dos aparadores. A gente tem uma infinidade de coisas, né, mas eu falo que isso são peças, né, coringas, peças essenciais, né? Sim. Que um projeto, né, quando executado, é bastante interessante dentro, né, da casa da pessoa, né? Sim. Então vamos falar um pouquinho, fala com a gente, né, sobre a diferença, o que é um balcão, um buffet, um aparador, né, onde a gente usa, onde fica melhor, né, qual é a utilidade deles, eu acho bastante interessante. Então fala aí para nós. Sim, então, contexto histórico dessa peça, que ela é coringa de fato. Sim. Ela vem lá desde os períodos de que as famílias, na antiguidade, eles faziam essas recepções em seus lares, suas casas, seus ambientes de recepção mesmo, como uma base de apoio. Então, na própria disposição do ambiente, no servir do jantar, de uma refeição, eles tinham essa peça de apoio para dispor, como o buffet, né, que a gente tem hoje em dia. E daí ele foi se variando, foi se adaptando nesse período de tempo, veio como peças mais leves, peças mais delicadas, né, com o aparador. Aí do buffet, para o aparador, tem essa transição de elementos, de funcionalidades estéticas, né? E o principal objetivo, a gente coloca ele hoje como base, apoio mesmo para uma refeição, para uma decoração em si. Muitas vezes hoje as pessoas dispõem ele em ambiente para vou colocar num cantinho e deixar ali. Não, mas hoje as pessoas estão muito buscando a funcionalidade das peças, né? E é interessante a gente ver, não vou comprar uma peça apenas para decorar. Eu quero que ela seja funcional. E como base é isso. E daí vem texturas, elementos. E por que de colocar no ambiente? Nós vemos hoje muito em transição de ambiente, né? Ah, legal. Corredores, não só em salas de jantar ou cozinha mesmo, e também como base de apoio para o próprio sofá. Né? Que bacana, é hoje verdade. Vem nessas opções. Hoje a gente tem essa variedade, né, aí tanto do designer, né, de ser uma peça decorativa, quanto essa função dele, né? Então, exato. A gente tem assim os balcões, né, André, com várias texturas, madeiras, cores, né, que eu acho interessante. Sim. E uma das coisas muito legal para a gente falar um pouquinho aqui, quero te perguntar sobre esses buffets, né? A questão da mesa, né? Geralmente a gente tem a mesa nas lacas ou mesmo só no vidro, com pé de madeira. Como que fica essa combinação, né, desse balcão ou aparador, né, que seja também para essa mesa? Precisa ser exatamente da mesma cor? Tem essa necessariedade? Ou posso diversificar, colocar uma coisa que combina? Como que você trata isso no seu projeto? Sim, eu falo que a arquitetura, a decoração, a ambientação, ela é como a moda. E uma coisa anda lado a lado. Antigamente nós vemos nas próprias vestes. Uma coisa combinava sapato com a cor de roupa. Hoje não mais. E a decoração é a mesma coisa. Não tem uma regra clara para dispor de um ambiente, um objeto em si. Então muitas vezes não precisa combinar tons e elementos. Mesmo porque nós temos muito, hoje eu gosto de trabalhar isso em projetos, muitas peças de apego sentimental. Provavelmente a gente dispõe uma peça mais moderna hoje, só que também tem peças de família, que são históricas, que também faz uma composição legal com o ambiente, né? Então por isso que não é interessante eu me apegar só na mesma cor, ou só no mesmo elemento, ou só na mesma textura, não. Então hoje não tem uma regra, né? Entendi. Colocou no ambiente, gostei, ficou funcional, ficou estético, agrega valor sim. E a textura
independente se é uma madeira, se é um ferro, vai muito da proposta do ambiente. Então, por isso que a gente faz estudos, faz ambientações, né? Sim. E aplica de acordo com a necessidade e gosto do cliente. Ah, legal. Falando um pouquinho sobre isso, né? Até trouxe aqui pra gente dar uma olhadinha. Os tons, né? As questões de madeira, depois Sim. vocês vão ver aí nas imagens também. Os buffets com todo em madeira, né? Ou ele pode ter detalhe nas portas, Sim. né? Em volta madeira, as portas com detalhe na laca, ou de espelho. Um detalhe bem lembrado que você falou. O buffet, ele é um objeto mais estruturado. Então, nós temos, óbvio, as portas, que ele pode servir a base superior como aparador e a base inferior com as portas integrada para armazenamento. Então, a gente tem essas opções com portas. Temos portas hoje na própria madeira, laqueados, Sim. vidro, inúmeras opções, né? Legal. E vai muito da organização do próprio ambiente mesmo, da funcionalidade dele. Por isso que é interessante trabalhar dentro do projeto Mood Board, que nós aplicamos texturas, né, para contrapor com os elementos também do ambiente, quadros, iluminação. O projeto de iluminação também é muito importante. Não é só aplicar o aparador, o móvel em si. Um ponto, uma iluminação que Até seja interessante, destacar, valoriza, né, André? exatamente. Destaca no próprio aparador, no próprio buffet, uma bandeja que pode dispor em cima suas taças, seus utensílios, né? Que fique agradável na recepção, no próprio dia a dia do ambiente também. Legal, né? Olha, a gente tem os tons de laca agora. Sim. Olha só, no terracota. Sim, terracota muito em alta hoje em dia. Muito em alta, né? O dourado. Sim, dourado né? também. Cinza, grafite, né? Que é o cimentício, né? Cimentício. E também a gente tem algumas situações, né? Por exemplo, você vai ver aí um buffet que ele é todo na laca, né? Na laca cinza. Sim. Com um recouro em cima, que dá um detalhamento bem interessante também, né? Sim. E isso tudo também a gente leva para os aparadores, né, André? Por exemplo, um aparador você também pode estar utilizando numa área gourmet, no seu jantar também, como Sim. apoio e como peça decorativa, né? Sim. E o que você me fala dos aparadores para hall de entrada? Sim, então, o aparador também é uma peça versátil, ele é muito, como o próprio nome diz, ele apara alguma coisa, ele está ali como base de apoio. Então, seja para uma bandeja para dispor a chave de acesso da entrada da casa, né, do apartamento em si, para dispor também como base um espelho, e ele é uma peça complementar do próprio ambiente, né? Legal. Tanto é que você acessa, você já faz a disposição de um objeto em si. Ele também não está ali apenas como decoração. Primeira coisa que você faz, soltar algo, uma chave, um objeto, um celular em cima desse aparador. Que ele é estético, funcional e agrega valor no ambiente. Legal. E quem não chega e não deixa tudo ali, né? Exatamente. A gente vai chegando e vai colocando ali. Sim, nós temos muitas procuras. Hoje em dia eu falo que a casa mudou muito, principalmente pós-pandemia. O aparador ele vem como uma peça exclusivamente hoje funcional. Não sei se vocês perceberam, após a pandemia, muitas pessoas não tinham esse costume de chegar e deixar seus sapatos. Suas peças coringas, que é um casaco que está no dia a dia, nesse tempo mesmo que está vindo hoje o inverno. É ali que fica. Então o hall de acesso da casa, ele é importante por isso. Por quê? Porque a gente começa a se despir nesse ambiente, nesse acesso, até ir para um dormitório ou, né, para um banheiro em si. Mas como peça principal, o aparador ele vem como apoio mesmo, dentro desse hall de acesso, que é coringa e faz total diferença. Eu acessar esse ambiente com um aparador nesse espaço, porque ele é funcional. Bacana. Então, olha, gente, a gente tem várias opções, né, em aparadores, designs, né, de pés, de estruturas, pode ser em vidro, em madeira, na laca, né? Isso vai depender, como o André falou, né, daquilo que está se projetando Sim, no a ambiente. proposta do ambiente. Proposta. E se você tem também, igual eu tinha comentado, o apego sentimental com a peça, muitas vezes aqui com o André a gente vê que na loja a gente pode soltar uma composição legal com novos elementos, dispor quadros,
para agregar valor nesse ambiente. Por quê? Porque a gente não precisa também descartar aquilo que a gente já tem. A gente pode sempre agregando valor com novas tecnologias hoje, que o material hoje de aparadores, de buffets, né, dos detalhes de móveis hoje são grandes. Então a gente tem texturas e elementos que compõem e que sempre agrega. E é interessante, né, André? Porque essa coisa de valor, por exemplo, eu tenho uma cristaleira na minha casa. Incrível. Né, que era da minha bisavó, que foi passando gerações. Então tem um valor pra gente, inclusive algumas louças, né, que a gente tem. A minha bisavó era portuguesa, então veio isso de lá. Então é muito legal. E aí eu agreguei, né, as coisas, mas usei aquele cantinho ali, ficou bem bacana. Usei ela para que realmente a gente pudesse ter a utilidade, mas também não deixar desse valor, né, familiar, que eu acho bastante importante também. Sim, faz total diferença no ambiente. Quando você entra, você sente o ambiente, você vê que a peça está ali compondo uma estética, legal, mas quando você vê que tem um sentimento, tem um objetivo dela estar ali, sempre agrega valor, sim. Então a gente vai sempre construindo novos ambientes, sim, mas nós vamos também resgatando as histórias e fazendo com que essas peças estejam ali de forma mais contextualizada, né? Mas é isso aí, que bacana, né, gente? Sim. Então, olha só, os aparadores, os buffets, além, né, de ser uma peça designer, uma peça decorativa, para valorizar o seu ambiente, ela é uma peça útil, né? Então, recapitulando aqui, onde você pode usar, né? No seu corredor, na sua entrada, no seu hall de entrada, lá na sua sala de jantar, na sua área gourmet, né? Enfim. Um detalhe também muito importante lembrar que o aparador ele se estendeu para o ambiente de forma mais prática. Por quê? Nós temos opções também, que depois vocês vão conferir, como mesa de apoio de estofados. Por exemplo, um sofá. Você tem a sala. Hoje temos a redução da mesa de apoio, né? Que ela antes não tinha muita funcionalidade. Ela era apenas estética no ambiente. Hoje não. Nós temos essa mesa de apoio como algo para apoio de copo, que não deixa de ser um aparador menor, né? Mais detalhado, uma coisa mais sofisticada ou útil, sim, útil. E ela é uma escala reduzida do aparador, a mesa de apoio, né? Como o próprio nome fala, apoio mesmo, que é para se tornar mais funcional ao ambiente. No formato de aparador, né? Exatamente. Como também os que a gente estava comentando anteriormente, os carrinhos, né? Isso, eu até estava lembrando, né, também do apoio atrás do sofá, né, André, que a gente tem também, porque às vezes a gente tem aquele ambiente integrado, exato, né? Que hoje está em alta. Que hoje está em alta, e aí você tem um aparador, né, atrás do sofá para dividir esse ambiente, é bacana. Exatamente. Também, né? Sim, nós temos o aparador atrás, né, do sofá, e ele agrega valor para dispor, a gente vê muito em ambientes, quadros, decorações. Então ele atrás do sofá, ele é mais estético mesmo, né? Que é para agregar valor ao ambiente e deixar ele mais confortável com os volumes cheios e vazios, né? E deixar que o ambiente fique mais confortável visualmente, esteticamente. E os carrinhos também como bar, né? Que a gente vem, que também nós é um vemos aparador, né? Isso. É um aparador mais móvel, que ele tem uma transição maior, que você pode tirar de um ponto, levar para outro. E eles também estão vindo muito em transição, que é o espaço de circulação das residências, né? E eles agregam valor nesse sentido. Legal. Que pode ser, num próprio projeto nosso mesmo, o cliente pediu que não queria descer, né, e ir para a cozinha. Tem como agregar valor, colocar uma bandeja, dispor de copos do lado de um frigobar? Eu falei, sim, você me trouxe uma alternativa boa porque é mais funcional. Então, não só esteticamente. Então, na própria circulação da área íntima, nós aplicamos o carrinho com o frigobar na lateral. Muito legal, né, gente? Olha só cada dica maravilhosa para você aqui do nosso parceiro arquiteto André Dantas, né? Sobre aparadores e buffets. Então, curte esse vídeo aí, mande para os seus amigos, tá bom? E para que a gente cada dia mais, né, venha crescer aí, para você ter grandes dicas aqui no Momento Imperador Home Design. E André, muito obrigado. Obrigado tá a você, André, pelo convite. Bom estar aqui Prazer com você. Estar aqui. Que possamos voltar com novas novidades, falando de novos temas, que é sempre assim, a arquitetura, a decoração, ela sempre agrega valor, e compartilhar ideias
é sempre bem-vindo. É Muito uma bom, troca né? interessante. É legal. E é isso aí, pessoal. Imperador Home Design aí na sua casa, né? E esse momento especial aqui, né? Hoje com o André Dantas. E um abraço para você e até a próxima.